Olá a todos! É uma grande alegria poder compartilhar com vocês uma mensagem que toca o centro da nossa fé. Hoje vamos refletir sobre como a presença do Espírito Santo transforma a vida de um crente. O Espírito Santo é muito mais do que uma ideia ou uma força abstrata. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que se relaciona de maneira íntima e poderosa conosco. Quando ele entra em nossas vidas, uma jornada de renovação e crescimento espiritual começa. Neste estudo, vamos explorar 7 aspectos extraordinários da obra do Espírito Santo. Prepare o seu coração para entender como essa presença divina age em cada aspecto da nossa vida. Vamos começar. Em primeiro lugar, o Espírito Santo realiza uma transformação interior. Essa transformação é profunda e vai além das mudanças de comportamento. Ela toca o coração e a mente. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." O Espírito Santo é o agente dessa renovação. Ele nos ajuda a nos desprender de padrões de pensamento que estão em desacordo com os valores do reino de Deus. Pense na forma como o Espírito trabalha em nosso caráter. Ele nos molda e nos purifica, como o ouro que é refinado no fogo. Esse processo, embora às vezes doloroso, nos aproxima mais de Deus e nos faz refletir a imagem de Cristo. É o Espírito que nos capacita a deixar para trás mágoas, ressentimentos, inveja e outras coisas que nos afastam de uma vida plena. Ele transforma nossos desejos e motivações para que o que queremos e buscamos esteja alinhado com a vontade de Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo começa a produzir frutos em nós, o que é uma evidência tangível da sua obra. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses frutos representa uma área da nossa vida que o Espírito Santo transforma. Quando olhamos para esses frutos, vemos que eles são características que refletem o próprio caráter de Cristo. O Espírito Santo nos molda para que possamos manifestar esses traços em nosso dia a dia. Ele nos ajuda a sermos mais amorosos, pacientes e gentis. Ele nos dá uma paz que ultrapassa o entendimento humano, especialmente em momentos de crise ou ansiedade. Pense em um momento em que você experimentou alegria em meio à dificuldade. Essa alegria é um dom do Espírito, que nos sustenta e nos lembra da presença de Deus, mesmo nos tempos difíceis. Uma terceira coisa incrível que o Espírito Santo faz é nos oferecer direção e orientação. Em João 16:13, Jesus prometeu: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda na verdade." Em um mundo com tantas vozes e opiniões conflitantes, essa promessa é um conforto. O Espírito Santo nos guia de forma fiel e sábia, revelando a vontade de Deus em nossas escolhas e decisões. Podemos contar com o Espírito para nos mostrar o caminho em momentos de dúvida e indecisão. Ele age como um conselheiro divino, nos lembrando das promessas de Deus, das palavras de Jesus e da direção que devemos tomar. Pense em como ele fala conosco, às vezes através de uma palavra na Escritura, às vezes através de uma paz interior, ou até de conselhos de irmãos na fé. Essa orientação não é apenas para decisões grandes, mas para todos os momentos da nossa vida, e ela nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Além de nos orientar, o Espírito Santo nos fortalece. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo diz: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação." Quantas vezes enfrentamos situações que parecem ser maiores que nós mesmos, momentos de fraqueza ou de medo? É o Espírito Santo que nos dá a coragem e a força para enfrentar essas batalhas. O Espírito nos lembra que não estamos sozinhos, que temos um Deus poderoso ao nosso lado. Ele nos fortalece em nossa fé, nos reveste de coragem e nos capacita a superar o que, aos olhos humanos, seria insuperável. Essa força é especialmente importante quando passamos por dificuldades que desafiam a nossa fé, momentos em que, humanamente falando, seria impossível continuar. O Espírito Santo age como nossa fonte de força, inspirando-nos a confiar em Deus e a persistir em meio às dificuldades. Uma quinta obra importante do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Jesus falou sobre isso em João 16:8. "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo."
A convicção de pecado é uma das maneiras mais preciosas de o Espírito trabalhar em nossa vida. Ele ilumina o que está errado e nos mostra o caminho de arrependimento e mudança. Não é uma convicção que nos condena, mas que nos leva a reconhecer onde precisamos de transformação. Esse processo é fundamental, pois sem a convicção do pecado, continuamos longe da graça de Deus. Mas o Espírito age para que possamos ver nossos erros, pedir perdão e sermos renovados. Isso nos permite caminhar em liberdade, sabendo que nosso arrependimento nos aproxima mais de Deus e que Ele nos perdoa e restaura. Em sexto lugar, o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas." Testemunhar é uma responsabilidade de todo crente, mas o Espírito nos capacita a fazer isso de maneira eficaz e corajosa. Essa capacitação não se limita apenas a falar sobre Jesus. O Espírito nos dá discernimento para perceber as necessidades espirituais ao nosso redor e nos guia sobre o que dizer e como agir. Ele nos dá sabedoria e discernimento para sermos testemunhas através de nossas atitudes e palavras e nos inspira a compartilhar nossa fé com amor e respeito. E por fim, o Espírito Santo é nosso Consolador. Jesus nos promete em João 14:26-27: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas." O Espírito é um consolo em tempos de dor, uma paz em meio à tempestade. É Ele quem nos envolve quando estamos passando por dificuldades e lutas. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, mas uma serenidade que vem de saber que estamos em Deus. O Espírito Santo nos lembra de que somos filhos de Deus e de que Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele nos conforta e nos traz esperança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desoladoras. Essa paz e consolo são dons inestimáveis, pois nos sustentam quando tudo parece incerto. Essas são as 7 maravilhas que o Espírito Santo realiza na vida de quem crê. Ele nos transforma, nos faz frutificar, nos guia, nos fortalece, nos convence do pecado, nos capacita a testemunhar e nos consola. O Espírito Santo é um presente de Deus, um presente poderoso que nos conduz na nossa caminhada cristã. Hoje quero encorajá-los a buscar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Permita que Ele atue, transforme e renove a sua vida. Fechemos esse momento com uma oração, pedindo ao Espírito que continue operando em nós e nos capacitando a viver segundo a vontade de Deus. Que a paz do Espírito esteja com cada um de vocês. Obrigado por acompanharem essa reflexão. Lembrem-se sempre, o Espírito Santo é o nosso maior aliado. Que Ele esteja com vocês em cada passo, fortalecendo, orientando e transformando. Que Deus abençoe a todos.